Estamos reunidos para cultuar o nome do Senhor Jesus, o nome de Deus o Pai, o nome de Deus o Espírito. E nós queremos convidar todos para abrir a sua Bíblia no livro de Miqueias. Estamos nos encaminhando para o final do exame desta profecia. No meu exemplar aqui da Nova Almeida atualizada, página 1022. Quem não tem facilidade de achar Miqueias, depois de tanto tempo que a gente já falou dele, de Miqueias, está difícil, não é? Precisa aprender a achar Miqueias. E nós vamos começar a nossa leitura a partir do verso de número 8, capítulo 7, verso 8. E diz assim a Escritura: minha inimiga, não se alegre a respeito de mim, ainda que tenha caído, eu tornarei a me levantar. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me levará para a luz, e eu verei a sua justiça. A minha inimiga verá isso. Ficará coberta de vergonha aquela que me disse: onde está o Senhor seu Deus? Os meus olhos a contemplarão, agora ela será pisada como a lama das ruas. No dia da reedificação das suas muralhas, ó Jerusalém, nesse dia os seus limites serão ampliados. Nesse dia virão a você desde a Síria até o Egito, e do Egito até o Eufrates, e do mar até o mar, e da montanha até a montanha. Mas a terra se tornará em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas ações. Nosso Pai, diante desta profecia trazida ao nosso conhecimento de 2.600 ou 700 anos antes de nós, nós te louvamos o nome porque a tua palavra continua atual. Continua valendo para nós. E nós suplicamos que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra, a fim de que nós sejamos confrontados conosco mesmo, sejamos consolados, sejamos abençoados, direcionados na tua direção. Que nós venhamos, ó Deus, a perceber por meio destas palavras do teu servo Miqueias, que nós fazemos parte deste processo de redenção, não por causa do nosso mérito, mas por causa da tua graça. Nós oramos suplicando a tua assistência, em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, meus irmãos, a exposição do capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 7, pelo nosso pastor, indicava que o profeta estava olhando para si mesmo, olhando para a situação do seu povo, e termina esta perícope desviando o seu olhar das circunstâncias e transferindo o seu olhar para Deus. O grande mecanismo do Espírito Santo para com aquele homem foi fazê-lo, sim, lembrar-se da sua própria situação, lembrar da situação degradante do seu povo, mas não perder a esperança e sim olhar para Deus, porque Deus está acima das circunstâncias. Neste trecho que nós lemos, você pode ver que ele começa a profetizar falando com
uma inimiga. É interessante que inimigo para o hebreu é feminino, é uma palavra feminina. Então, quando ele diz inimiga, ele está dizendo uma nação inimiga, um povo que detesta Israel, um povo que está em volta de Israel e que odeia Israel. Ele está falando com estas pessoas. Agora ele dirige a sua fala, a sua profecia para essas pessoas e ele diz: minha inimiga, não se alegre a respeito de mim. Minha inimiga, não olhe para mim achando que eu morri. Não olhe para mim achando que eu estou perdido. Ele caminha dizendo: ainda que eu tenha caído, ainda que eu esteja prostrado, ainda que eu esteja reduzido, humilhado, ele diz: eu me tornarei a levantar. E ele diz mais na sua profecia: se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Eu não tiro de mim mesmo nenhuma força, eu não tiro de mim mesmo nenhuma sabedoria, nenhuma inteligência, nenhuma estratégia. Eu não tento sobreviver por mim mesmo. O Senhor será a minha luz. Entretanto, ele afirma no próximo versículo um fato interessante. E lembrando, ele não está falando dele mesmo, mas ele está com isto representando a voz do seu povo. Ele está falando isto como se estivesse falando em nome do seu povo. E em nome do seu povo, ele diz: eu sofrerei a ira do Senhor porque pequei contra ele. E de fato, quando nós nos recordamos da história de Israel, nós vemos que dezenas de anos, centenas de anos, Israel procurou se afastar de Deus por meio da simpatia com os deuses em volta das suas fronteiras. A grama do vizinho era verde. E eles se apegaram aos usos e costumes ao ponto de introduzir em Israel o culto idólatra, ao ponto de esquecer a lei de Deus, ao ponto de viver uma vida cheia de superstições, uma vida defasada em relação à lei do Senhor. Há quem diga que o grande Deus de Israel, o Senhor dos Senhores, foi reduzido a uma condição equivalente aos deuses das outras nações. Isso é, então, uma situação absurda para Deus. Porque Deus não chamou esse povo porque esse povo era o melhor. Deus não chamou esse povo porque esse povo era o maior. Esse povo não tinha qualidades. O que a gente percebe nas Escrituras é que este povo foi chamado porque Deus queria um povo seu que compartilhasse a glória de Deus e que vivesse no meio de todos de um jeito inequívoco, de um jeito de adoração a esse Deus, de acatamento desse Deus, de obediência a esse Deus. O que Deus queria
é que o seu nome fosse espalhado entre as pessoas e a sua misericórdia ficasse evidente. Ele nunca deixou de ter cuidado com o seu povo. Mas o que a Bíblia nos mostra, meus irmãos, é que este povo desdenhou o seu Senhor, ignorou o seu Senhor, fracassou diante do seu Senhor. E o profeta, então, representando os fiéis de dentro do seu povo, diz assim: eu sei que vou sofrer a ira do Senhor, porque eu pequei contra Ele. É muito interessante quando nós percebemos que os crentes do Antigo Testamento tinham a consciência de que o sofrimento viria, não era por questão de causa e efeito meramente, era pelo fato de que havia um Deus que havia comprado o seu povo e por conta disso não tolerava, não tolera, não tolerará a iniquidade do povo. Ele terá que aplicar a justiça sobre o seu povo em todo o tempo, porque o seu povo não é como todo mundo. O seu povo precisa ser tratado, porque o projeto divino é que o seu povo seja participante, como diz o apóstolo Pedro, da natureza divina. Compartilhe dos princípios e valores e viva na integridade de Deus. Ele diz que vai sofrer a ira do Senhor até que o Senhor julgue a causa dele e execute o direito dele. E de novo, ele enfatiza: ele me levará para a luz. O objetivo de Deus com o seu povo era sempre levá-lo para a verdade, para a santidade, para a honestidade, para a luz, para a glória, para o direito, para a justiça. E é assim que o seu povo seria um povo abençoado, porque em andando na palavra do Senhor, o seu povo receberia da parte do Senhor o suprimento necessário para viver no mundo. Na quinta-feira, o nosso pastor pregador, reverendo Vulmar, disse assim: por que Deus escolheu a Palestina e não o Brasil para levar Israel? Porque no Brasil, como dizia Pero Vaz de Caminha, tudo que se planta dá, não é? Porque Deus queria exatamente isto. Numa terra árida, Ele queria mostrar o seu cuidado para com o seu povo. A chuva seria miraculosa, a plantação seria miraculosa, o povo teria que andar por fé, confiando na providência de Deus. E ele então nos encaminha para esta última frase: a inimiga que não deve se alegrar a respeito de mim, a minha inimiga verá que Deus está me levando para a sua luz, está me fazendo ver a sua justiça. A minha inimiga verá isso e ficará coberta de vergonha. O que isto quer dizer? Não sou eu que vou me vingar da minha inimiga, não sou eu que vou tratar mal a minha inimiga, o Senhor fará isso. Como é que nós vamos entender essa profecia? Quando nós olhamos para Jesus Cristo, meus amados irmãos, nós vemos que Ele foi ferido, mas Ele não abriu a sua boca, porque cumpria naquele momento viver de forma resignada diante da vontade de Deus. É o que Deus sempre quis do seu povo, que o seu povo não perca a sua criatividade, que o seu povo não perca o seu estilo de ser,
o seu próprio temperamento. Deus não quer isso. O que Deus quer é que as pessoas confiem a sua vida a Ele, para que Ele supra as suas necessidades. E quando chegar a hora certa, todos aqueles que perguntam, onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Você diz, o meu Deus está nos céus. O meu Deus cuida de mim. O meu Deus me abençoa, enquanto eu estou vivendo aqui na terra, para glorificar o seu nome. O meu Deus está fazendo a sua obra. E ele diz o que vai acontecer com essa inimiga: ela ficará coberta de vergonha, e aquelas pessoas que lhe perguntam, onde está o Senhor seu Deus? Ele diz assim, eu vou ter a chance de ver isso. Miqueias não teve a chance de ver isso, mas ele estava profetizando. Ele diz, os meus olhos contemplarão a minha inimiga, e ela será pisada como lama nas ruas. Você já foi para uma rua que tem lama? Como é que você pisa nela? Você não quer se sujar, não é? Mas aquilo é considerado um terreno ruim para você caminhar. Há um desprezo daquele terreno. Você precisa pensar, quando anda por uma rua de lama, você precisa pensar onde pisa, para não afundar. Pois é, aquilo, sendo chulo, é meio nojento. O que o texto está dizendo é que os olhos do povo de Deus verão a recompensa que o Senhor dará para a inimiga do povo de Deus. É por isso que ele aconselha, não se alegre a respeito de mim. E ele continua, agora ele olha para o futuro, ele não olha para a inimiga, mas ele olha para o futuro, e ele diz, no dia da reedificação das muralhas, ó Jerusalém, nesse dia, os seus limites serão ampliados. Miqueias está diante de uma situação em que Israel vai ser totalmente dominada, levada cativa, as famílias vão ser destruídas, vai haver fome, vai haver pobreza, vai haver uma situação, ainda vai acontecer esse dilema todo. Só que ele já está olhando para depois do dilema, ele já está olhando para depois da ira do Senhor sobre o seu pecado, ele está olhando para diante dessas coisas, e ele está enxergando na sua profecia que as muralhas de Jerusalém serão reedificadas. Ou seja, nós estamos vendo um intervalo de tempo muito grande, em que as promessas de Deus de restauração estão fazendo parte do mesmo pacote de eu disciplino vocês, mas eu trago vocês de volta, porque eu sou a sua luz. E ele diz, nesse dia, os limites das suas muralhas serão ampliados. Não vai abarcar apenas os habitantes de Jerusalém atuais, mas já vai abarcar muito mais gente, vai haver muito mais povo. E ele está dizendo, nesse dia virão a você desde a Síria no norte, até o Egito no sul, e do Egito até o Eufrates, e do mar até o mar, do mar Mediterrâneo até o mar Morto, da montanha até a montanha, das cadeias de montanhas da Palestina, de todos os lugares afluirão. Essas profecias são repetidas em vários profetas, dizendo que os povos subirão a Jerusalém. E quando olhamos para isto, meus irmãos, nós vemos o término desta parte da profecia, dizendo, a terra se tornará em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas ações. Jerusalém, com os seus limites ampliados, e a terra ao redor desolada. Bom,
O que é que a gente faz com essa mensagem profética? Quais são as aplicações que a gente pode fazer? Eu diria o seguinte para vocês: a primeira aplicação que nós precisamos ter é que não há luz sem o Senhor. O mundo inteiro está à procura de luz. Mas todo aquele que confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, recebe a luz do Senhor para viver. Você tem essa luz? Você tem essa luz? É uma pergunta simples. Você tem essa luz? Eu quero que a sua cabeça balance. Você entende que você está posta no mundo, e você naturalmente tem uma inimiga. Você está consciente disso? A inimiga não são as pessoas. Eu estou falando no feminino, mas eu vou levar para o masculino. Você tem um inimigo que quer o seu mal, que conduz a humanidade, que conduz a vida das pessoas, que cega o entendimento dos incrédulos. Você foi trazido das trevas, como disse o presbítero Vitor na sua oração, você foi trazido do império das trevas e transportado para o reino do Filho do amor de Deus. Você recebeu a remissão dos pecados, você foi trazido para a luz. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Diga, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Pois é, você tem Jesus no coração? É possível que eu tenha alguém aqui que ainda não tem Jesus no coração e faz parte do exército inimigo. É necessário que nós não percamos de vista esta afirmação do profeta. O profeta diz: eu vou olhar para o Senhor, eu me tornarei a levantar, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. No tempo de tribulação, no tempo de angústia, no tempo de dificuldade, um crente, uma crente em Jesus Cristo tem o Senhor como seu refúgio. Tem o Senhor como sua rocha. Tem o Senhor como aquele que quer endireitar sua vida. Segunda aplicação que eu quero fazer aqui é que eu tenho que sofrer a ira do Senhor, porque peco contra Ele. O que isso quer dizer para mim hoje, para o povo do Novo Testamento? Como é que eu vou sofrer, reverendo Wellington? Como é que eu vou sofrer a ira do Senhor porque eu peco contra Ele? Na verdade, Jesus Cristo já sofreu a ira do Senhor por minha causa. É por isso que Ele é meu Senhor e Salvador, porque Ele já sofreu no meu lugar, e nós vamos celebrar isso daqui a pouquinho. O Senhor tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Estava sobre o nosso Senhor. E meus irmãos, não tem causa e efeito apenas. Se eu pecar, Deus vai me disciplinar. Porque se Ele não fizer isso, eu não sou filho dEle. Nós precisamos aprender isto. Com Hebreus, o capítulo 12. Olhe, quando eu sou disciplinado pelo Senhor, eu vou sofrer, porque eu pequei contra Ele. É claro que Ele vai tratar comigo,
Mas em nenhum momento o tratamento que Deus faz com a nossa vida para corrigir-nos dos nossos erros tem o objetivo de nos destruir, como Ele fará com a inimiga. O objetivo de Deus sempre será nos fazer mais fortes. Então, nós não podemos reter pecados. Sejamos, meus irmãos, inteligentes. Não podemos reter pecados na nossa vida, cultivar vícios na nossa vida, porque a bênção de Deus não será tão grande quanto poderia ser. Eu não sei porque que eu sofro tanto, Deus não me trata como eu gostaria de ser tratado. Pare de pecar. Ué, né, Esther? Ela contou que num vídeo que ela viu, o americano está entusiasmado com a língua portuguesa, porque nós podemos falar porque essa é uma grande questão, não é? E nós precisamos pensar, queridos irmãos, no fato de que os crentes têm a receita da palavra de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, vocês me ajudam? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É maravilhoso saber que o Senhor tem remédio para nós. É por isto que nós podemos dizer com o profeta: Ele me levará para a luz, eu verei a sua justiça. Acho impressionante o fato de que a amizade de Deus não cessa. E é por essa razão, então, que nós temos que compreender que durante a nossa caminhada, muita gente vai perguntar: onde está seu Deus? Onde está seu Deus? Onde está seu Deus? E você, com resignação, com paciência, com perseverança, vai responder: o meu Deus está nos céus, acima de todas as coisas, mas o meu Deus está em minha vida. Eu sou servo dele, eu sou serva dele. Eu sou uma pessoa que reconhece na palavra dele as suas promessas, as suas bênçãos, e eu vou descansar nele, eu vou confiar nele, eu vou suportar a alegria dos outros sobre a minha fé, eu vou suportar, porque eu sei que o Senhor vai executar sua justiça. Aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não verá a vida. Você quer coisa pior do que esta? Pessoas que infelizmente não querem aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, terão um fim trágico. E nós não temos que nos vingar, nós não temos que procurar o mal das pessoas, nós não temos que desejar o mal para as pessoas, nós não temos que deplorar o estado das pessoas. Nós precisamos sim abrir o nosso coração para Deus, suplicar a sua misericórdia, tal como Jesus Cristo fez na cruz. Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. E aguardar com paciência aquele dia, porque naquele dia os muros serão alargados, o povo de Deus estará em perfeita comunhão com seu Deus, na própria luz de Deus, e cada um de nós que confessamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, veremos a terra em desolação. As religiões dizem: não há inferno, não há castigo, não há lago de fogo, essas coisas são fictícias, não vai acontecer nada, tudo acaba nesta vida. Não engane você, não seja enganado.
Não seja enganado. Ande na luz do Senhor e veja o que vai acontecer com aqueles que não andam na luz do Senhor. Eles terão eterna desolação. O Senhor Jesus Cristo usou um provérbio comum da época, dizendo: onde o bicho não morre e o fogo não apaga. Isso é real. Então, que nenhum de nós enverede pelo caminho de Israel, que ofendeu a Deus com as suas práticas. Pelo contrário, que cada um diga: o Senhor será a minha luz. Que nenhum de nós diga assim: eu estou apanhando de Deus à toa. Não, eu sei do meu pecado e eu preciso abandonar o meu pecado. Que cada um de nós ande todos os dias na força do Senhor para enfrentar a pergunta: onde está o seu Deus? Eu sei como responder, porque vivo na presença de Deus, e confie que a palavra de Deus não falhará no futuro. Nós veremos a glória do Senhor, e nós devemos esperar esta glória do Senhor, e nós devemos celebrar então o Senhor até que Ele venha. Que Deus nos abençoe.